noite a todos, muito bem-vindos à última mesa do ciclo de debates do CIPRI, essa mesa chamada Religião, Fenômenos Transnacionais, Cultura, Segurança e Deslocamentos. Eu estou muito feliz de abrir essa última mesa. Essa ideia do que foi o ciclo do CIPRI, o ciclo de debates do CIPRI, foi uma ideia que começou no meio do ano, quando a gente percebeu que não voltaríamos às salas, às universidades em 2020. Então, a gente percebeu que não poderia fazer o nosso encontro, o segundo encontro nacional de religião e RI. A gente fez o primeiro em fevereiro de 2019, na UFPB, e a minha ideia foi que a gente ocupasse o segundo semestre do ano com essas mesas que vocês estão assistindo, ou ao vivo, ou depois no YouTube. Então, de julho a novembro, passaram por aqui graduandos, bacharéis, mestrandos e mestres, doutorandos e doutores e pós-doutores, historiadores, sociólogos, cientistas políticos, teólogos e internacionalistas. Então, pessoas preocupadas exatamente com o impacto da religião, o impacto do fenômeno religioso no fenômeno internacional. Então, como e quais dinâmicas das relações internacionais sofrem impacto direto da religião? Isso tem sido a pesquisa da minha vida, tem sido aquilo que tem me interessado, enxergar, eu redescobrir várias coisas, vários temas que eu estudei na minha vida por outra lente, como o caso do conflito colombiano, como as Forças Armadas no Brasil, como dinâmica partidária, eleitoral no Brasil, como política externa dos Estados Unidos. Tudo voltou para mim por outras lentes depois que eu comecei a olhar ou introduzir a variável da religião. Então, eu vou passar rapidinho pelas mesas que nós tivemos, só pelos títulos, tá? Para fazer esse último panorama do ciclo. Então, a gente começou em julho com uma mesa chamada Relações Internacionais e Religião em Tempos de Pandemia, que a gente abordou exatamente como essas coisas se acentuaram em determinados países. Não sei exatamente como foi no Canadá, Carlos, você pode falar para a gente depois, mas aqui no Brasil a participação dos atores religiosos foi muito grande. Acabei de escrever um artigo sobre isso com a professora Ana Carletti, que é uma italiana que faz parte do nosso centro. Depois nós tivemos uma mesa chamada Nacionalismo de Religião, Violência e Política na Nigéria e na Bósnia, em que a gente tratou esses dois casos, o caso do Boko Haram e o caso do etnonacionalismo religioso na Nigéria. Em seguida, a gente teve uma mesa chamada Religião, Política e Relações Internacionais na Ásia, em que a gente focou em especial na China e na Índia, em problemas de perseguição, intolerância, especialmente a muçulmanos dentro da China e dentro da Índia. Em seguida, a gente teve uma mesa chamada Religião e Paz, perspectivas a partir do cristianismo e da fé Bahá'í, em que uma pesquisadora, a Joyce, fez um panorama da história da paz dentro da tradição cristã. Foi bem legal, passando pelo Irene, pelo Shalom, pela paz de Cristo, né, e essa paz mais contemporânea. E o professor Marcos falou da perspectiva de paz para a fé Bahá'í, o professor Marcos, que é Bahá'í. Depois a gente teve uma mesa chamada Dinâmicas Políticas Religiosas na América do Sul, os casos de Brasil e Colômbia, no qual a Camila, que é membro do nosso grupo, falou sobre o caso da Colômbia, sobre como a religião influenciou nos acordos, especialmente na construção da paz na Colômbia. E o professor Marcos Vinícius, que é da Federal do Amapá, falou sobre a religião na Amazônia, na região amazônica, no norte do Brasil. A gente teve uma sexta mesa que foi Guerra, Futebol e Religião, influências religiosas em dinâmicas internacionais seculares, em que duas alunas da nossa graduação, a Maria Vitória e a Mariana Rocha, da nossa graduação em RI da UFPB, né,
falaram sobre os dois temas, intercalando futebol e guerra, né, dois temas bem diferentes que sofrem influência da religião. A última mesa foi perseguição e intolerância religiosa no Oriente Médio. O professor Marcos falou mais uma vez sobre a experiência dos Bahá'í no Irã, e o Igor Sabino, que é mestre pela UEPB e que é doutorando da UFPE, falou da perseguição aos cristãos, em especial no Egito. Então, hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo, então, além da alegria de estar encerrando esse ciclo, então é uma alegria não só de terminar o ciclo, mas de ter como pessoas que estão falando, convidados, expositores. Eu estava conversando com os meninos antes, o meu primeiro orientando como profissional de docência de RI, que é o Carlos Antônio, e um dos meus últimos orientandos. Não posso dizer o último, porque foi numa leva de últimos, né? Que é o Kevin, que agora está na área da psicologia, mas que é bacharel em RI. E eles vão falar sobre duas dinâmicas transnacionais ou essencialmente internacionais. O Carlos vai falar um pouco sobre tráfico humano e o Kevin vai falar um pouco sobre a pesquisa dele de transnacionalização da religião. Então eu vou apresentar aos meninos o Carlos, que para mim é difícil chamar de Carlos, porque eu me acostumei a chamar de Carlinhos, então é complicado. Mas o Carlos Antônio Santos Júnior, ele é mestrando pela Canada Christian College, né, Universidade Cristã do Canadá, em Teologia e Divindade, e ele é bacharel em Relações Internacionais pela ACES, pela Associação Carolina de Ensino Superior, e ele é pesquisador, captador de fundos e voluntário da organização não governamental MET, né, Man Ending Trafficking, lá da cidade onde ele está, que é Ajax, né, no Canadá. Ajax. Ótimo, Ajax. É difícil de acertar esses dados. Esse não é então, Carlinhos, fica à vontade, tem aí teu tempo. Eu vou fechar o meu microfone, minha câmera para não te atrapalhar. E manda ver, manda bala. Ok, olá pessoal, como o Fábio falou, meu nome é Carlos, eu terminei RI e agora estou fazendo mestrado em Divindade. Primeiramente eu quero agradecer ao Serpri, não sei se está certo, Fábio, agradecer em nome ao doutor, professor Fábio Nobre, muito obrigado por essa oportunidade. Hoje à noite eu vou falar um pouco com vocês sobre a atuação das organizações cristãs em combate ao tráfico humano, aqui no Canadá, especialmente na região onde eu estou morando, que é Durham, que fica na província de Ontário. Então, mas de qualquer coisa, eu quero enfatizar que o tráfico humano, ele é multidimensional. Outro fator é que infelizmente, ele é um dos mais lucrativos do mundo. Ele só perde para o tráfico de drogas e ele é muito difícil de quantificar pela própria natureza do tráfico humano, então é muito difícil ter números e você conseguir quantificar o número de pessoas envolvidas e também os padrões que a organização ela se move. Então até o próprio termo tráfico humano, ele é um termo muito genérico, né, que a gente chama um termo guarda-chuva, né, umbrella-like term. Então, o que eu vou usar, tipo assim, o que a ONU descreveu como tráfico humano, que muitas vezes é bem diferente do que a gente pensou que era. Então, tráfico humano, segundo a ONU, é o recrutamento, transporte, transfer, acolhimento ou recebimento de pessoas por meios impróprios. Isso também a própria ONU, em 2018, ela enfatizou que esse transporte, esse transfer, acolhimento, ele tem que ser por força, abdução, fraude, coerção, engano. Também tem o fornecimento de drogas ilícitas ou controle por alguma substância, exploração sexual. Também tem o trabalho forçado, o trabalho escravo. Também tem um que eu não sabia, que era a militarização de crianças. E também o tráfico de órgãos. Então, tudo isso está nesse guarda-chuva que é chamado tráfico humano. Para o meu estudo que eu estou fazendo, que eu estou estudando, eu classifiquei só um desses, que eu vou focar no tráfico sexual, mas eu vou focar no tráfico sexual também de mulheres e crianças. Segundo a ONU, em 2018,
79% dos casos de tráfico humano, de toda essa janela, foi ligado ao tráfico sexual de mulheres e crianças. Então, por isso que as organizações cristãs, na maioria das vezes, majoritariamente, elas estudam e elas atuam mais no termo da exploração sexual de mulheres e crianças. E aqui também na América do Norte, segundo o RMPC, que seria a Polícia Montada, 71% de todos os casos de tráfico humano, então, toda aquela janela guarda-chuva, são da América do Norte são para exploração sexual de mulheres e crianças. Então, o termo é muito importante na sociedade norte-americana e por isso que está sendo mais securitizado, tipo assim, de 20 anos para trás para cá, esse tema. Quando a gente pensa em prostituição, em exploração sexual, a gente vê que toda a história sempre existiu e muitas pessoas falam que sempre vai ter, mas todavia, entretanto, em mais ou menos os anos 2000 foi que a ONU tomou uma decisão mais dura e foi quando a ONU começou a teorizar e a fomentar mais estudos sobre e criou três vieses, que é para proteger, prevenir e punir. Assim como a gente vê nas ações de peacekeeping, que a gente vê que geralmente são esses vieses, então eles criaram para combater o tráfico humano também. Só que de 20 anos para cá, se viu um aumento drasticamente do tráfico humano de várias formas. Antigamente, a gente pensava que era tráfico humano pelo que a gente via nos filmes, noticiários, que geralmente eram em países que não eram desenvolvidos, ou subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, e que é uma abdução, ou eles pegam alguém pela etnia, pela cor diferente, ou pelo simples fato da pobreza, de vender alguém. Entretanto, de 20 anos para cá, o padrão, o modelo que a gente pensava que era único, mudou. E agora todos os países do mundo gerou um problema global e que ele está em países em desenvolvimento, não desenvolvidos e também países que a gente chama de desenvolvidos, e que é o caso do Canadá. Então, de 20 anos para cá, começou a se criar um termo para chamar, não é só chamar a atenção, para trazer à tona a importância de combater o tráfico humano, que é the modern day slavery, que seria tipo assim, a escravidão tipo assim, dos dias atuais. E com isso, aqui no Canadá, em 2012, foi criado um plano de ação, porque tem a polícia montada, eu acho que o nome é Royal Canadian Mounted Police, ACMP, eles começaram a estudar os casos que eles tinham aqui no Canadá, e eles começaram a verificar que muitos desses casos eles batiam com o mesmo padrão de que não existia antes. Porque antes aqui no Canadá eles pensavam que tudo era internacional, que só existia fora ou imigrantes. E na verdade eles viram nesse estudo que 95% dos casos eram mulheres. E desses 25%, 75% do montante tinham 25 anos ou menos, 70% tinham menos de 25 anos e 26% dos 95% eram menores de idade. Então se viu, tipo assim, a real necessidade de começar a focar no tema de segurança de exploração sexual aqui no Canadá. Também no mesmo ano, por volta de 2002, 2013, o Canadá começou a lançar um plano nacional, que é o The National Action Plan to Combat Human Trafficking, porque eles viram que 93% do tráfico humano no Canadá eram por pessoas traficadas eram canadenses, domésticas, e não internacionais. Então isso foi tipo assim, um grave, tipo assim, foi muito preocupante para todo mundo aqui, principalmente para os governantes e tal, porque eles não estavam esperando que os canadenses estavam sendo alvos. Para eles, a visão que tinha era que eram para ser pessoas imigrantes ou pessoas de outros países que tinham sido traficados para cá. Então, com isso, eles começaram a criar vários termos, e o primeiro estudo que foi criado foi o tráfico humano sexual por débito. Então, o débito é abuso, são ameaças, isolamento e confinamento. Uma coisa sobre o Canadá. O Canadá é um país muito bom, mas, como todo país, tem suas qualidades, também tem seus defeitos. Uma coisa que eu acho, morando aqui no Canadá,
é que o Canadá tenta maquiar muito internacionalmente, domesticamente, os problemas. Eles têm um problema gravíssimo, que eu acho isso muito grave, porque muitas vezes eles controlam a mídia, muitos canadenses eles não sabem o que realmente está acontecendo dentro do país, que eu acho que isso é um controle de informação que é bem complicado nos dias de hoje, você não saber informações do seu próprio país. Então o Canadá, eles têm graves problemas, como o problema das drogas, ah, também da saúde mental, como em todo mundo, mas aqui é muito grave. Muitas pessoas estão muito doentes, muitas pessoas estão cometendo muito suicídio aqui, e tem muitos problemas agravados ao suicídio também e ao uso de drogas. E, tem muitos moradores de rua nos grandes centros, como Vancouver, Toronto, até no GTA e outras grandes cidades cosmopolitas do Canadá, estão tendo cada vez mais moradores de rua, e esses moradores de rua não são pessoas como que a gente vê no Brasil, que eles não têm onde morar. Na verdade, sim, mas muitas vezes, infelizmente, eles estão condicionados ou, assim, usando drogas, e isso é muito, muito triste. Outro fator também que é meio divergente para falar aqui é sobre a prostituição, ou os profissionais do sexo com o tráfico humano que eles qualificaram. Tem vários vieses, teorias e grupos de pesquisadores falando sobre a prostituição ou profissionais do sexo de forma forçada ou consensual. Então, esse é um dos grandes problemas que aqui no Canadá as pessoas não falam muito sobre, que não é tão discutido a nível, tipo assim, da população, como sociedade civil. Então, a questão do débito. Então, como eu já expliquei para vocês, a primeira coisa que eles identificaram aqui no Canadá, que era diferente do tráfico humano aqui canadense, era a questão de que o traficante ele colocava a pessoa em débito. E a primeira coisa, o primeiro ponto é relacionado a drogas. Então, no mesmo estudo da polícia montada, eles descobriram que 81% dos cafetões ou dos traficantes, eles eram homens, e a idade varia entre 18 a 24 anos. Então eles perceberam que esse padrão não mudou muito e que primeiro eles começavam a oferecer drogas e eles faziam com que o fornecimento repetido de uma substância. E com isso eles iam para escolas, para as high schools, a vida, eles iam para lugares onde jovens estavam frequentando. E eles começavam a oferecer até o momento que aquela pessoa não tinha mais dinheiro para comprar ou estava dependente daquela droga. E aí começava a ladeira abaixo, eles começavam a pedir concessões até a pessoa ser explorada sexualmente. Outro fator aqui bem importante do começo desse estudo foi o engajamento das redes sociais e também que a gente chama são os namorados, né? Eles passaram a paquerar, eles passaram a se relacionar com as vítimas e como o Canadá, eles têm muitos problemas com droga e também com a saúde mental, e aqui a família eles têm muitos problemas familiares, como o Fábio até citou, bem no começo da nossa conversa, que Toronto é uma das mais multiculturais do mundo. Então, aqui eles têm muitos problemas relacionados à cultura, adaptação. Então, tem muitas famílias que são famílias de backgrounds completamente diferentes aqui vivendo, e eles têm muitos problemas familiares. E com isso, eles começaram a incentivar as pessoas a se isolarem e a dizer que ele, tipo assim, o traficante era a única saída e o traficante também, o cafetão, ele começava a encher de adjetivos, de qualificações aquela pessoa, até que aquela pessoa acreditasse que ele estava por ela e que eles iam casar, que eles tinham uma vida muito feliz, e com isso, indo para o caminho de trocar vídeos tipo assim, mandar fotos, e com isso tudo eles começam a usar isso, essas informações que eles recolheram, de uma forma para colocar shame, colocar vergonha e dizer que vão espalhar, que vai se tornar viral, então elas começam a se prostituir por isso. E outra coisa que eles fazem que é muito assim diferente de outros países aqui é o controle emocional e o controle psicológico também das mulheres e crianças que são traficadas e adolescentes, porque eles começam a entrar dentro da cabeça delas e tem aquela síndrome de Estocolmo também, de que
como eles deram droga, ou eles eram provedores, e geralmente as meninas pensam que eles a amam, então elas têm aquela coisa que elas estão, aquela situação que elas estão devendo, e que eles vão prover, e que eles tinham controle da vida delas. Então, muitas vezes elas não estão presas, muitas vezes elas estão frequentando a casa dos pais, muitas vezes elas estão indo para a escola. Todavia, entretanto, elas estão sendo usadas, exploradas sexualmente, mas elas não sabem o que está acontecendo com ela. Então, isso é um problema muito sério que acontece muito, muito, é muito recorrente aqui no Canadá. E uma coisa que é muito triste também, que eu estava falando sobre o Canadá, é o sistema da corte canadense, a justiça canadense. A justiça canadense, para esses casos, a polícia gasta muito dinheiro para investigação, porque o tráfico humano, ele é muito, muito organizado, e para ele ser tão bem organizado, ele é muito financiado, ele dá muito dinheiro. Uma pessoa traficada, ela por dia, ela é violentada de 15 a 30 vezes por dia, no mínimo. Então, dá muito dinheiro para eles. Então, por isso, eles vão ter os melhores advogados de defesa. Eles chantageiam muito as pessoas. Então, para você perceber uma mulher, ou uma criança, ou um adolescente que foi abusada psicologicamente, emocionalmente e fisicamente, ela não tem força para lutar contra o sistema. Então, é muito triste saber que a maioria não sobrevive a todo esse processo final. As que sobrevivem e são resgatadas, a maioria não acredita mais na polícia e não acredita também em outra forma legal, porque dentro do processo eles fazem que elas façam coisas ilegais. Então, dentro do tráfico humano, geralmente eles têm com drogas, ou elas têm que gerenciar outras meninas, elas têm que recrutar outras pessoas também. Então é muito complicado, porque eles colocam elas, como se elas estivessem fazendo parte daquilo também. E quando vai para a corte, é tudo contra a vítima. Então, tem um estudo próprio, até do governo canadense, falando que 66% dos casos, de tráfico humano não vão para frente. E com isso, as estratégias dos advogados, eles fazem com que se tire o nome tráfico humano e coloquem outros agravantes que não são tão. Não é feito tráfico humano. Então, eles vão diminuindo a pena para ver se pelo menos eles conseguem deter por 3 anos, 2 anos, 5 anos, os cafetões. E é muito difícil. Só para vocês terem uma ideia, na organização que eu estou voluntariando, quando tem a corte, muitas vezes eles mostram na corte aberta vídeo íntimo das meninas sendo violentadas, as mensagens de todas as conversas que elas tiveram com clientes, que na verdade não foram elas, mas eles dizem que sim, ou que tiveram com traficantes. Então, é um ambiente muito opressor para qualquer mulher, para qualquer, na verdade, qualquer pessoa, que tira qualquer, tipo assim, credibilidade. Então, por isso que é tão difícil. Além de tudo isso, elas sofrem, elas sofrem muito durante o processo. E para algumas, elas até relatam que o processo da corte, o processo judicial, foi a pior parte. Então, por isso que. E também o final, tipo assim, o julgamento é 66% contra. Então, isso é muito, muito, muito preocupante, muito ruim. Então, isso aqui é o caso canadense, mais ou menos. Estou sendo bem sucinto sobre como é a situação do Canadá. Outra coisa que eu queria falar na pesquisa é sobre como as organizações cristãs. Então, qual o pensamento cristão bíblico sobre o tráfico humano? Então, bem na Bíblia, assim, a gente vê bem básico Gênesis, que relata que a criação é a imagem de Deus. Então, na Bíblia fala que a gente, cada pessoa tem dignidade porque a gente se assemelha a Deus. Então, a gente tem a nossa dignidade, a gente tem nos torna cada pessoa única. Se a gente observar mais no Antigo Testamento, toda a sociedade hebraica, uma das mensagens mais importantes que tem também é sobre a liberdade. Então a gente vai ver o Pentateuco, com, sabe, os livros de Moisés, os livros históricos, proféticos, eles estão falando sempre sobre a liberdade.
Claro que muita gente vai passar, mas lá tem escravidão. A gente tem que lembrar que a escravidão que relata lá na Bíblia, de Gênesis e Êxodos e Levíticos, ela é diferente do que a gente entende hoje como escravidão. Se a gente for para o texto original, a gente vai ver que, na verdade, aquela relação que eles tinham, que o nome escravidão, a tradução, é como se fosse hoje para funcionário e funcionário. Então, é patrão e funcionário. Então, por isso tem que ter o respeito, tudo mais. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê muito nos evangelhos, principalmente Jesus, ele quebrando muitas coisas da tradição judaica, mas também Paulo, ele fala muito sobre a liberdade em Cristo. Então, em Gálatas, no capítulo 3, ele fala: não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, Paulo já está falando da igualdade de todos. Todos nós somos livres em Cristo. Então, não há diferença. Não importa se você é homem, se você é mulher, se você é empresário, se você trabalha com aquele empresário, se você é escravo ou não, todo mundo é livre em Cristo. Outra coisa, o autor de Hebreus também fala, que ele fala no capítulo 13 que lembre-se dos presos ou escravizados, como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem que dos que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo com eles. Então, uma coisa muito da tradição cristã é o que Paulo falou. Muitas pessoas falam que foi Paulo ou não. Então, eu vou dizer, o autor de Hebreus falou a questão social. Jesus falou que de todos os 10 mandamentos, ele falou amar o teu Deus sobre todas as coisas e amar o teu vizinho, o teu próximo, amar as pessoas da tua comunidade e os outros. Então, a gente vê muito essa questão social, questão da justiça social da Bíblia, que fala que antes assim, da gente olhar só para a gente tem que olhar ao redor. A Bíblia, se a gente analisar, é uma comunidade totalmente diferente da que a gente vive hoje. A comunidade hebraica ela é mais comunidade de comunidade mesmo. A comunidade, depois vem o individualismo. Então, nesse contexto, é para a comunidade cuidar um dos outros. E então, quando tem injustiça, quando tem alguma coisa que falta a liberdade, então é para a comunidade trazer essa justiça social. Então, por isso, muitos teólogos e também autores que pesquisam sobre estudo de paz, sobre as organizações internacionais com foco em tráfico humano, eles relatam muito a importância do pensamento cristão nas organizações internacionais e como foi essa mudança de exploração sexual para the modern day slavery. Porque isso foi todo um processo que nasceu nos Estados Unidos, que eles começaram a ver o tráfico humano como uma coisa totalmente legal, que em muito tempo eles eram mais alguma coisa que existia no mundo da exploração sexual, mas eles não tinham uma definição do que era aquilo. Então, com isso, eles começaram a dizer que eles tinham que abolir, eles começaram a associar a exploração sexual ao movimento de escravatura. E eles começaram a abolir o movimento, a escravidão moderna. Então, foi isso que começou o processo de securitização. E muitas vezes a gente não sabe porque o processo está tão securitizado que também tem informações falsas, ou a gente só vê, né, tipo assim, the tip of the iceberg, a gente só vê o que é a informação que, tipo assim, não é tão profunda, superficial, mas, na verdade, as organizações cristãs e o meio religioso também, não só o cristianismo, mas outras religiões, ajudaram muito a fomentação a dizer que realmente o que está acontecendo não é normal e a gente respeita muito a dignidade, sorry, de cada pessoa. Então, por isso que começou a criar esse termo da escravidão moderna. Então, vem essa importância, mas nem tudo assim, todo mundo tem que contar com tudo o que está acontecendo. Então, pela igreja cristã tem várias doutrinas, então tem-se várias também definições e divergências e convergências sobre o tráfico humano e sobre o combate ao tráfico humano também. Também na mesma, fora de outra teoria, muitas teorias do porquê o cristianismo criticava muito a prostituição, como também uma porta de entrada ou um esconderijo do tráfico humano, e que foi muito criticado por outras
por outras teorias que falavam que, na verdade, o posicionamento cristão não era um posicionamento para as pessoas, não um posicionamento para acabar o tráfico, na verdade, era um posicionamento para proselytar, para pregar os ideais para outras pessoas, ou até mesmo para pregar os ideais do mundo, começando a securitizar o tema do tráfico humano sexual. Então, mas quando a gente vê também teorias feministas, a gente vê que quando chega na terceira geração feminista, a gente vê que elas começam a observar também o direito das mulheres. Então, como toda teoria, tem vários choques. Na cristã também tem, na feminista também tem algumas coisas que divergem, e que esse grupo, eles começaram a pensar que a prostituição, na verdade, estava tirando o direito das mulheres. Porque tem vários estudos que mostram que, mesmo que seja um profissional do sexo e tenham sido regularizado, como na Alemanha, Holanda, e até, tipo assim, no Canadá, que está tendo esse processo, viram que esses profissionais estavam correndo um grande perigo de saúde, de segurança, e que muitas vezes estavam sendo usados como demanda ou como objeto, geralmente por homens. Então, esse branch tipo assim, de pesquisadoras, eles começaram a ver que estavam infringindo o direito das mulheres também, e que convergiram com essa ideia da prostituição também, com uma visão cristã. Então, por isso que tem um apoio tanto de um grupo que é mais conservador, também um grupo que é mais liberal, progressista, e que foi bem importante para a história do movimento da escravidão moderna ganhar uma força tão grande e ser tão securitizado até hoje em dia. Então, se a gente pensar muito nas organizações cristãs que trabalham com o tráfico humano, ao combate, a gente vê a contribuição da ideia cristã de que Deus deu a cada pessoa dons. Então, cada pessoa nasceu com talentos específicos. Então, a igreja ensina muito você usar e doar seus talentos para ajudar outras pessoas. Então, as organizações cristãs, elas têm muitos voluntários, têm ajuda, e voluntários específicos, psicólogos, advogados, ou, assim, só do voluntariado para estar lá, para ajudar, para falar. E, então, isso ajudou muito, até nos fins lucrativos das organizações, e que elas começaram a crescer. E como aqui no Canadá, falando bem assim do Canadá, eles não estavam investindo muito no plano de ação, tinha um plano de ação, mas não era tão investido assim. Foram o fomento dessas organizações com os Estados Unidos, que eles começaram a criar várias organizações. Então, aqui na minha região, onde eu estou, mais ou menos Ontário, 65% de todos os casos de tráfico humano sexual acontecem aqui. Então, um país inteiro, 65% de tudo acontece em uma província. Então, por isso que aqui em Durham tem muitas organizações não governamentais, e que elas são cristãs ou caridades, que têm a função, tipo assim, da igreja, não só a igreja, não só quem é cristão, mas também pessoas de outras religiões e outras pessoas que não têm religião também, de entrarem com eles, ajudarem e fazer a diferença. Nisso, eles começam a seguir o modelo da ONU, que o governo canadense adotou, mas adicionaram a conscientização das pessoas sobre isso. Então, como é que eles fazem? Como são essas organizações? Geralmente, quando eles criam, cada um tem um modelo diferente. Algumas são para tratamento psicológico, e nisso eles têm que ter psicólogos, psiquiatras. Aqui tem counseling, que no Brasil não tem, mas funciona como psicólogo também, mas é outro ramo. Então, desculpa quem é da área de psicologia, mas acho que no Brasil não tem. Mas eles trabalham também com isso. Também tem a exceção na sociedade, porque é muito difícil. A maioria, não pode ser toda, mas a maioria das vítimas elas sofrem um preconceito da sociedade, porque geralmente elas usavam drogas, não elas usavam, eles davam droga, eles drogavam elas. Então, geralmente elas têm esse vício, ou elas não conseguem parar de usar drogas, elas têm muito traumas, porque algumas viveram em cativeiro, outras não, mas a maioria ou todas tiveram
ah, como se fala, essa opressão, tipo assim, de alguém dominando a sua vida e você tem que fazer coisas que você não quer. E também tem sobre traumas e vícios, e também a que eu ajudo, ela é bem diferente, que ela trabalha na corte e na proteção das mulheres e crianças. Então eles protegem, dessa forma, que é da visão da ONU, cada uma no seu nicho. Uma coisa muito boa aqui é como a igreja tem eles fazem várias parcerias, geralmente é interdenominacional, então tem muitos voluntários, as pessoas contribuem para que esses projetos eles possam realmente ajudar as pessoas que foram traficadas. E também o segundo ponto é a prevenção, que é muito importante. Como é que você vai mudar a sociedade? Então aqui tem esse pensamento de securitizar, de fazer com que o tema seja conhecido. E como o Canadá, ele como eu falei, ele tenta maquiar muito, então, são essas organizações que estão levando o nome do tráfico humano aqui no Canadá. Aqui no Canadá se criaram 5 mitos sobre o tráfico humano. Todo mundo pensava que era internacional, mas na verdade 65% todo o Canadá aqui em Ontário, 93% são canadenses. Outro mito que criaram é que isso acontece em países em desenvolvimento. Isso é uma mentira, está em todo canto. O terceiro mito é que traficantes são estranhos, e na verdade eles na verdade são conhecidos na maioria das vezes. Eles são amigos ou amigas, eles são namorados virtuais ou não. Então, não tem como classificar isso. O quarto mito é que elas, não podem sair e que elas estão presas. Na verdade, algumas sim, outras não. Outras estão, como eu falei, frequentando escola, faculdade, o trabalho, mas estão sendo traficadas. E, e que elas não veem a família delas, isso também é outra mentira, muito sim. Então, por isso que a conscientização é a melhor prevenção das crianças, dos adolescentes, jovens, e toda a comunidade, conhecer os sintomas, conhecer como uma pessoa que está sendo traficada, ela tá, tipo assim, como identificar como a pessoa está sendo traficada. Também a pessoa que está sendo traficada muitas vezes não sabe o nome daquilo, não sabe o que está passando. Então, com essa conscientização que o papel dessas organizações cristãs, também o papel da igreja, das outras também, que não são cristãs, é muito importante aqui para a região de Durham. Até com isso, teve um caso ano passado que eles conseguiram identificar uma organização e prenderam vários pimpins, cafetões, em Oshawa, que é uma cidade aqui da região, que é perto onde eu moro. Então, tudo isso graças à população que está começando a identificar, mas tudo devido também a essas organizações que estão trabalhando muito para conscientizar. E também o último ponto que eles falam muito é acabar ou diminuir, que seria a exploração sexual de mulheres e crianças. E como se faz isso? O primeiro é que a gente falou, da prevenção, e o segundo é o sistema judicial. Como eu falei, aqui no Canadá é muito difícil, quando vai para a corte, provar que realmente foi um tráfico humano. Então, na organização que eu trabalho, o que é que a gente faz? A gente que chama safeguard, ah, elas são muito intimidadas quando elas estão na corte. Então, a organização da gente protege a mulher, faz uma barreira para que ela seja protegida. Em muitos casos, muitos traficantes, por terem muito dinheiro, já levaram pessoas para ameaçar durante o recesso ou para ela ficar intimidada, para ver os fotos, vídeos. Então, a gente faz essa barreira e fica tentando estar o tempo todo com a pessoa, dando apoio. Para as organizações também, como a Safe House, com a Bethesda House, como também grupos que foram formados por pessoas que foram traficadas, que trabalham muito com o empoderamento, muito com a reconstrução da pessoa e também como a sociedade civil pode ajudar. Então, muito o que está acontecendo aqui nas organizações é o que a gente viu, tipo assim, na teoria das relações internacionais e organizações. Como a sociedade civil unida, ela pode cada vez mais secretizar um tema, torná-lo importante a fim de combater pela raiz. E a gente sabe que a raiz do tráfico humano, da exploração sexual, é o mesmo do tráfico de drogas. É a corrupção, é o poder, é a ganância. Então eles veem essas meninas como mercadoria barata e isso acaba com tantas vidas, tantas famílias. E isso é um pequeno caso
e bem tentando deixar bem compacto sobre o caso das organizações como ajudam aqui no Canadá. Então, agradeço. Obrigado, Carlos. Nossa, quanta coisa que você falou, cara. Eu tenho vários comentários a fazer que eu vou guardar para depois. Elogiar teu trabalho de pesquisa aí. É um curso, né? Teu curso de mestrado é de teologia, de divindade, a gente percebe, né? Quando você faz o vínculo, mas você tem uma base de relações internacionais e cada vez mais eu me convenço do quão acertada é essa escolha de curso, quão rica é a visão crítica que a gente tem para analisar os casos. É muito forte para mim perceber, bom, nós vivemos num sistema internacional que herda sua hierarquia ou sua ordem, né, já que a gente insiste em falar da anarquia, então não é hierarquia, mas sua ordem, da cristandade ocidental. A gente herda a forma como nós organizamos as nossas relações de um modelo baseado no cristianismo e nas instituições cristãs. E a ideia de o que é paz e o que é ameaça à paz também vem de algumas releituras da paz cristã. E eu me dediquei muito tempo aos budistas, e ali aos budistas, enfim, a Andressa, que está aqui presente, sabe disso, também fez essa leitura. E agora eu estou finalmente me voltando à história da igreja, enfim, da igreja cristã. E eu estou muito obcecado por Roma, é o período de Roma, né, da cristianização de Roma, que é quando você vai ter uma imposição não só do modelo de paz, de pax, né, como estabilidade que vai substituir tanto o shalom, que é uma ideia de bem-estar, de vida em comunidade, como essa ideia de paz cristã no sentido de paz de Cristo, como você falou. E aí você vai ter a criação de várias instituições que não existiam, como a escravidão no sentido moderno, colonial, que a gente conhece, que vai desembocar nessa tua leitura. Muito boa a tua fala. Depois eu vou te fazer umas perguntas, mas me fez lembrar, principalmente, eu não sei o quanto você acompanha as coisas do Brasil, mas a gente viveu 2 casos de terror no Brasil, não de terrorismo, mas de horror absurdo, nos últimos meses. Um aconteceu faz umas 3 semanas, de uma garota que foi estuprada, ela não foi traficada, né, no sentido que você está falando, mas ela passou por um processo jurídico, um processo semelhante ao da Corte do Canadá que você falou, em que ela foi exposta, passou por esse processo de shaming, né, de ser envergonhada, de ser culpabilizada. As pessoas que estão assistindo a gente sabem do que eu estou falando, eu tenho certeza. E há uns meses, bom, esse outro caso eu vou guardar para te perguntar depois, que eu te pergunto em relação à tua organização. Mas esse caso me lembrou muito quando você falou do procedimento na Corte do Canadá. E, de fato, isso é o padrão aqui no Brasil, né? Então, talvez nos faltem organizações, ou as organizações que nós temos não estão fazendo o papel de apoiar essas meninas e essas mulheres, e tem uma diferença entre as meninas e as mulheres, o fato de serem crianças, né, em várias ocasiões também tem um peso muito grande. Tudo bem, depois quando a gente abrir, depois que o Kevin falar, eu volto e comento um outro caso para te fazer uma pergunta específica sobre a tua organização. Então eu vou passar a palavra para o Kevin. O Kevin é graduado em RI aqui pela Universidade Estadual da Paraíba, graduou no ano passado, antes do apocalipse começar, né, Kevin? E ele foi pesquisador bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, o nosso PIBIC, um projeto de iniciação que se chamava Religião e Relações Internacionais, uma análise comparada do impacto e recepção de religiões de matriz africana no continente americano, pensando a América do Norte, mas não o Canadá, né, pensando os Estados Unidos e América Central, o Haiti. O Kevin hoje é bacharelando em Psicologia pelo Centro Universitário IESP, né, pelo Uniesp. Kevin, fica à vontade, você vai falar de um outro tema que também envolve transnacionalização. Toma teu tempo e depois a gente faz os comentários. É um prazer te ouvir. Manda ver. Olá, gente, boa noite.
Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês, né, do que foi a minha pesquisa do PIBIC e também do meu TCC, que é justamente, tá conseguindo me ouvir direitinho, só para certificar, tranquilo, né, beleza. E aí vou falar um pouquinho sobre isso, né, que tem esse contexto inicial lá no período colonial, com esses deslocamentos, né, com as travessias do povo africano para a América, e assim, a quantidade de pessoas que foram trazidas de forma forçada foi de milhares de pessoas, né, foi um número realmente grande, e que isso tem implicação direta nas regiões onde vão estar. Por exemplo, em alguns lugares, as tradições religiosas, né, do povo africano não vai ter tanta resistência ou tanta, não vai perdurar por tanto tempo como em outros lugares onde recebeu uma quantidade um pouco maior. E aí é interessante observar que desde o início desse processo, o que se buscou foi justamente erradicar, né, a cultura africana, todo esse povo que era muito diverso, né, vieram pessoas da África Ocidental, da África Central e Ocidental, e cada povo, e cada tribo, e cada reino trazia consigo as suas singularidades. Mas, além disso tudo, trazia uma compreensão muito grande dessa coletividade, né, de um poder de união, um poder de unidade e principalmente de resistência. E esse é um dos pontos centrais que vai nos facilitar pensar o caso do Haiti, né, porque lá houve a Revolução Haitiana, né, de independência da colônia, e ela teve esse apoio, teve a religião como um ponto de união, né, para esses povos escravizados. E acho que não escuta falar tanto sobre isso, mas foi algo que, de um certo modo, afetou, né, o sistema, porque isso gerou uma compreensão de que o povo escravizado tinha uma força, uma capacidade de se organizar para buscar pelos seus direitos, pelas suas lutas, e não ficar naquela situação onde estavam colocados. E aí é interessante a gente pensar que as religiões, né, de matrizes africanas, elas conseguem perdurar, conseguem resistir e se adaptar por também ter uma questão muito central, né, que todos os conhecimentos, todas as bases religiosas, elas são passadas através da tradição oral, né, então a palavra é algo muito sagrado e é algo que vai estar sendo passado adiante. Eu acho que deve estar algum barulho, deve estar algum comício aqui pelo Coqueiral, então sempre pode estar afetando um pouquinho aí para vocês, mas vou tentar falar um pouco mais alto para ver se rola. E aí é interessante a gente pensar que todo esse processo, né, de chegada vai passar por diversas violências. Eu acho que a primeira a ser pontuada é essa violência do ser, né, da identidade que vai ser quebrada abruptamente. Porque quando se retira alguém do seu ambiente, do seu povo, vai haver realmente uma quebra dessa identidade, da sua compreensão sobre si, dos seus antepassados, né, e principalmente dos seus ancestrais. Dentro da compreensão do sujeito africano, né, de suas religiões, tudo isso está muito conectado e que a gente vai ver toda essa influência quando essas novas religiões forem surgindo aqui no Brasil. E aí é um caso comum de que a imagem que se tinha, né, desse povo pela parte da Igreja Católica é que eram almas que precisavam ser salvas de si mesmas, né? Olhavam as práticas do povo africano como sendo práticas primitivas, práticas bárbaras, e que tinha que se combater aquilo, né? Então, teve um esforço gigante para cristianizar, catequizar essas pessoas, né? Quando chegavam nos estados, nas colônias, a primeira coisa que recebiam eram nomes portugueses, no caso aqui do Brasil, né? Então, o próprio nome, como ele era conhecido e chamado, isso era retirado dele, né? Era o mínimo do mínimo do que acontecia no caso das violências. E aí, algo que é interessante é a parte do sincretismo, né? De como essas religiões vão estar se adaptando a esses novos contextos. Que, ao meu ver, eu trouxe até uma citação de Ferretti, que ele fala que o sincretismo carrega consigo a ideia de opressão e imposição da religião do colonizador sobre o colonizado, implicando na aceitação pacífica pela classe subalterna de tradições da classe dominante. Então, assim, há uma certa aceitação, mas era a forma que se tinha, de fato, para que conseguissem continuar ali cultuando, né, as suas divindades, a sua espiritualidade, principalmente os seus ancestrais, que era algo que acabava se perdendo, já que
a própria configuração religiosa tem toda uma construção, né, de parentesco, de ancestralidade, da região geográfica onde estava localizado. Então, tudo isso acaba se perdendo de algum modo nessas travessias, mas que também busca se reconstruir, né, aqui no Brasil, no Haiti, nos Estados Unidos, enfim, em outras regiões que também sentiram isso. E aí é interessante que no Haiti houve diversas campanhas antissupersticiosas, né, que foram bastante violentas, tentando realmente fazer uma limpeza dessas tradições, né, destruindo os lugares onde os cultos aconteciam, destruindo os símbolos, imagens, e algo que, assim, quando estava na pesquisa foi bastante chocante, mas aquele negócio desapontado, mas não surpreso, é que foi criada uma pastora da conversão que a evangelização, os cânticos, a liturgia foi colocada no idioma crioulo, né, na própria língua daquele povo, para poder trazer eles mais para perto, na tentativa de salvá-los, né, como se eles precisassem, de algum modo, ser salvos por alguém que não compreendia, né, a sua forma de enxergar o mundo, de viver, enfim. E aí, na Constituição de 1987, foi quando, finalmente, é reconhecida essa liberdade de consciência, de fé e de religião do povo haitiano. Só que, apesar de ter esse aparato institucional, né, da Constituição, que está ali reconhecendo isso, não quer dizer que, na prática, essas religiões e o povo voduísta deixaram de ser estigmatizados, sofrer preconceitos e violências. Né? Um exemplo foi bastante, que repercutiu bastante no período, lá em 2010, quando o Haiti teve aquele terremoto, teve uma fala do consul haitiano que foi bastante infeliz, né, alegando que aquele terremoto foi uma consequência de uma herança cultural africana que havia amaldiçoado o país. Né? Então, se alguém que está no poder, num cargo desse, tem uma fala como essa, então ele comunica algo, né, que vai muito além dele. E aí, quando a gente para pensar no Brasil, também passaram por processos semelhantes, no sentido de as práticas religiosas serem consideradas como curandeirismo, como magia, feitiçaria, baixo espiritismo, e como algo a ser combatido, e algo que era considerado até mesmo um crime. Né? Havia até um amparo legal para que esses terreiros fossem perseguidos. Né? Então, caso não houvesse uma autorização policial para funcionar, poderia sim haver uma intervenção e, enfim, fazer o que quisesse. E aí o que é interessante, que eu estava relendo algumas coisas nesses dias, é que teve, de fato, uma grande busca de legitimação. Né? A Umbanda, após o seu nascimento, ela vai estar buscando fazer parte de federações para buscar essa legitimação, através do registro em cartório. E aí isso me trouxe mais um ponto que foi bem curioso e interessante, que há um movimento das religiões afro-brasileiras enquanto um patrimônio cultural, né? Então, pegar um terreiro e tentar torná-lo um patrimônio cultural, porque desse modo ele não sofrerá esse tipo de violência, né? De ser fechado, de ser invadido, porque há ali uma segurança de que algo que é validado é reconhecível. E o primeiro terreiro que veio a ser tombado como um patrimônio foi só lá depois da redemocratização, né, de 85 em diante. E eu achei isso bem interessante, porque quando eu fui em 2018 em um congresso lá em Natal, né, que foi justamente sobre essa temática dos patrimônios associados às religiões afro-brasileiras, teve uma história de um terreiro que existe desde a década de 60, lá em Natal, que o pai santo veio a falecer, e aí ele tinha vários filhos biológicos, acho que eram 7, e houve toda uma discussão, porque alguns filhos queriam se apropriar do terreno, e outros queriam que ali continuasse sendo um terreiro que já existia há mais de anos, né? Enfim, havia toda uma história em torno disso. E aí, a grande busca e grande tentativa da universidade também, junto a essas irmãs que queriam que ali continuasse o terreiro, era tombar aquele terreiro como patrimônio cultural, porque dessa forma traria essa segurança, né? Iria preservar aquela memória. Até hoje eu não sei qual foi o encaminhamento disso aí, né? Mas eu fico pensando, se hoje em dia ele passa por essas dificuldades, esses enfrentamentos, imagina como não foi lá atrás. E todo esse processo de se legitimar, né, de chegar para a sociedade e ser de algum modo aceito e respeitado,
foi um longo processo, né? A Umbanda, ela, assim, alguns autores, né, antropólogos do período que foram investigando tudo isso, classificam um processo de branqueamento, né, na Umbanda, porque diz que foi justamente um período de afastar-se dessas raízes africanas, né, e aproximando-se um pouco mais do catolicismo, do espiritismo, para, de algum modo, ser mais legitimada na sociedade, né, ser um pouco mais aceita. Sendo que esse próprio movimento não levou ela a ser, de fato, legitimada, né, sendo reconhecida. Né? Precisou ter outro movimento também, de outra parte da Umbanda, que buscava justamente absorver essas raízes e juntar-se para lutar, né, somar forças para tornar a Umbanda conhecida. E aí esse foi um ponto que eu achei bem curioso na pesquisa também, porque as federações buscavam ampliar esse reconhecimento, buscavam fazer uma política partidária, né, para que umbandistas ocupassem esses espaços de poder e, de algum modo, conseguisse levar isso para outras esferas. E é justamente nesse período de 60 para 70 que vai ter uma certa chegada para o público através das artes, através das rádios. E aí isso é bem interessante porque um dia eu estava em casa ouvindo um ponto de tranca-ruas e aí manhã chegou e começou a cantar e eu fiz, nossa, tu conhece? Ela fez, menina, isso tocava na rádio. E eu fiquei assim pensando, né, como é que isso tocava na rádio anos atrás, servia tanto preconceito e que até hoje existe. E é justamente isso, né? Esse foi um período onde teve realmente esse reconhecimento, né? Houve todo um movimento. E junto a isso também teve o período da contracultura, né? Onde foi se voltando os olhares para buscar as raízes do Brasil, né? Olhar para aquilo que era diferente, todo aquele mito das três raças, a democracia racial, tudo isso foi acontecendo nesse mesmo período. E a gente vê vários exemplos nas artes, né? Nas músicas, no samba. Clara Nunes é um grande nome da música popular, né? Do samba também, que vai estar trazendo essas divindades, esses panteões africanos para cá, né? Para o conhecimento do povo. E eu achei bem interessante isso porque o próprio candomblé, ele vai começar a se expandir cada vez mais. Né? Então, se antes a gente tinha lá na Bahia o candomblé Nagô, né, de nação, durante esse período ele vai começar a se expandir para outros territórios, vai ter um movimento de africanização para também estar compreendendo, né, cada vez mais, integrando as raízes africanas, estudando o Yorubá, né, trazendo realmente o idioma para as práticas religiosas. Então, assim, hoje em dia, a gente vê muitas notícias, né? Teve um período que era quase diariamente que notícia de terreiros que eram atacados, vítimas de ataques de fala de grupos não estatais. E, assim, ainda há todo um preconceito, há todo um desconhecimento maior ainda, né? Sobre o que é isso, sobre como é que ocorre, como é que essas religiões funcionam. E, ao meu ver, ainda há, assim, também as lutas, né? Enquanto eu estudava, eu vi muito sobre isso, de que as religiões, junto aos movimentos negros, né, lutavam bastante por reconhecimentos por lutas de direitos para que fossem assegurados aquilo que a própria Constituição diz promover, né? Que é, enfim, o respeito, a tolerância religiosa, enfim, e que isso também leva a alguns pensamentos, né? E para concluir, eu queria trazer um ponto só para expandir um pouco mais a visão, né? Pensando em termos de transnacionalização, que é o que vem depois, né? Enquanto eu estudava sobre esse tema, lá no tempo do PIBIC ainda, eu tomei conhecimento que existiam bandas em outros países, né? Como em Portugal, pela Alemanha. Isso me trouxe uma certa inquietação, tipo, gente, mas como é que é isso, né? Voltando lá para a Europa, né? E aí eu fui vendo que havia outros estados onde isso também acontecia, né? Lá no sul do Brasil tem o batuque, né? Que é muito forte lá essa tradição, essa religião, no caso, de matriz africana. E houve essas migrações pelo Prata, para a Argentina, para o Uruguai, e que isso foi levando a outros movimentos, né? Eu não cheguei a me aprofundar, né, nesses estudos de caso, mas que me fez pensar, né, como o mundo hoje tem todo esse movimento e as próprias religiões que, de algum modo, se localizaram aqui no Brasil, no caso da Umbanda, que se constituiu como a religião brasileira, como é que enxerga esses novos deslocamentos, né? É isso. Obrigado.
Muito bom, Kevin. Obrigado. Cara, sempre ótimo ouvir essa tua pesquisa. Essa foi uma pesquisa assim, que me encheu de orgulho também. Assim, eu fiquei muito feliz da forma como você se apropriou desse tema. E, no fim das contas, me parece que tudo que a gente está falando hoje é sobre essa que é a atividade mais nefasta possível entre seres humanos, que é a escravidão. Então, seja a escravidão, como o Carlinhos colocou na fala dele, a modern day slavery, ou seja, a escravidão que já era moderna, essa escravidão capitalista feita pelas potências ultramarinas. Então, no fim das contas, a gente está falando de um processo que é o controle da vida e da morte, como o Victor falou na tua banca, eu lembro. Vou fechar teu microfone aqui. Fechou. Por causa do cachorro do teu vizinho. Como o Vico falou na tua banca, é a necropolítica, né? O controle de como você vive e de como você morre. Isso nada pode ser mais repulsivo do que você controlar a vida, a morte e o pensamento de uma pessoa. E agora o meu cachorro, só latir, tá vendo? Isso envolve tortura, isso envolve agressão física e psicológica o tempo inteiro. No caso das religiões de matriz africana, isso me dói particularmente. Eu estudei muito o caso dos terreiros apreendidos, destruídos, porque é diferente das religiões abraâmicas, nas quais existem locais sagrados, sítios sagrados, que são muito disputados, vocês conhecem, especialmente a questão de Israel e Palestina. A religião africana tem uma relação muito mais intensa com o território, com o chão, como a relação que você e os seus antepassados constroem com o chão. Então, essas pessoas elas foram arrancadas desse chão que era uma parte delas, e elas foram trazidas para um terreno estrangeiro. E de uma forma diferente dessas religiões do livro, religiões da Bíblia, da Torá, do Alcorão, que são universais e você pode praticar onde você estiver, essas religiões já sofreram uma transformação essencial nesse momento. Porque como eu posso exercer o meu culto se uma parte do meu culto foi retirado de mim, que era o chão, que era o território? É como se você chegasse para um cristão, católico, anglicano, enfim, e dissesse: vai ter a missa, mas não vai ter a comunhão, vai ter o culto, mas não vai ter a Eucaristia. Então, é você tirar uma parte fundamental desse culto. E essas pessoas se adaptaram novamente ao Brasil, ao Haiti, aos Estados Unidos, e as instituições liberais continuaram violentando seus chãos, seus territórios, né? Então, no Brasil, processo de higienização, sendo empurrados para os morros e depois sendo expulsos dos morros, né? mais recentemente, ou nos Estados Unidos, quando se apelou para a vigilância sanitária, por causa principalmente dos sacrifícios de animais, né? E quem me conhece sabe que eu sou louco por cachorro, né? Então, eu adoro animais. Fala de animais, eu fico assim, mas então o sacrifício de animais deve ser errado mesmo. Mas a gente não tem essa sensação, por exemplo, quando a gente fala da comida kosher, né? Comida kosher, né? Como os judeus preparam certas comidas e os cristãos também comem. Nós todos sacrificamos animais diariamente. Então, o estigma, ele é criado e ele acompanha as religiões de matriz africana de uma maneira muito diferente, né? Então, como esses processos de violência, de estupros, sejam os estupros que as mulheres e meninas sofrem no Canadá e no resto do mundo, como o Carlos colocou, e que as organizações cristãs têm um papel que ele destacou na ajuda dessas mulheres e meninas, eu imagino que eventualmente até homens, meninos, enfim, mas óbvio, seria irrisório o número, né, em comparação com as mulheres e meninas, seja o estupro espiritual que essas comunidades sofreram historicamente, a violência, ter seu chão arrancado, ser arrancados do chão, ser vendido e ter controle da vida e da morte e da forma como pensam. Nós estamos falando de escravidões, né? Escravidões nesse sentido romano, nesse sentido da posse, da propriedade, da mercantilização, né? E nesse sentido
para eu fechar essa minha fala, como o papel do mediador é esquisito, né? Então não é para eu fazer uma palestra. É claro, Mona Lisa, já deixo você na fila para falar. Nesse sentido que a gente vê é que, no fim das contas, quando as relações internacionais dizem, em 1648, no Tratado de Westfália, nós separamos a religião da política. Na verdade, o que eles estão dizendo é nós inventamos uma nova série de instituições, que são instituições liberais, como a justiça liberal, e aí você viu o exemplo da corte que o Carlinhos deu, como o secularismo, e o secularismo, na verdade, é uma série de preconceitos, e como o Estado secular, que é um sistema de crenças. Então, na verdade, o que acontece naquele momento é você tentar ou criar uma disputa de poder para qual vai ser o sistema que vai coordenar as relações internacionais. Se não é mais um sistema religioso, que era um sistema de crenças, vai ser um sistema secular que, no fim das contas, também é um sistema de crenças. Ele existe porque a gente acredita e ele é tão violento e tão religioso com seus ritos, com seus símbolos, com suas bandeiras e com seus hinos, do que seria uma cerimônia, uma celebração religiosa. Né? Então, foram muito boas as falas de vocês. Eu vou abrir para o debate. Eu tenho comentários a fazer, mas eu vou abrir primeiro ao público. Mona Lisa, fica à vontade, pode abrir o microfone, a câmera se quiser, se não quiser não abre a câmera. Pode falar. Quem mais quiser se inscrever aqui no chat, ou pode escrever a pergunta direto no chat, se não quiser que eu leia. Boa noite a todo mundo. Primeiro eu queria dar os parabéns. Inicialmente eu queria dar os parabéns para o Fábio, que eu não sei se foi uma intenção, se essa genialidade foi intencional ou não, mas você colocou dois assuntos frente a frente, e eu creio que não existe uma intenção de debate entre eles dois, mas sim de exposição, mas criou-se um ambiente de debate meio que implícito aqui, que só na exposição deles já ficou muito inquietante para a gente que está assistindo. E eu volto a falar que eu não sou muito experiente quando o assunto é religião, mas eu vou fazer uns comentários aqui baseados no que eu pude observar. E aí, parabéns aos meninos por terem apresentado dessa forma tão acessível, né, para a gente. E aí eu queria falar sobre o quão paradoxal é você ter uma palestra maravilhosa, né, sobre o empenho das pastorais ou igrejas católicas em combater o tráfico humano, combater esses diversos tipos. Então, vou voltar aqui e falar sobre essa maravilhosa exposição sobre as comunidades, né, sejam as protestantes, as religiões protestantes e católicas, enfim, que são baseadas no cristianismo e pregam a partir do cristianismo a emancipação dos povos e a luta contra os diversos tipos de escravidão que existem, né, seja o tráfico humano ou outros tipos mais velados. E é interessante exatamente esse ponto, porque em contrapartida, a gente conseguiu ver pela fala do Kevin as escravidões que foram criadas a partir do cristianismo. Então, são emancipações que ainda hoje, no século XXI, ainda estão sendo criadas, né, ainda estão sendo buscadas por uma herança colonial, por uma herança que foi que tem origem no cristianismo, né? Então, eu sei que a ideia não é um debate sobre isso, até porque a gente ficaria aqui dias e dias e não ia resolver isso, mas foi muito interessante trazer essas duas visões, porque o que a gente entende é que essa luta pela emancipação desses povos e o respeito aos direitos humanos básicos, né, que são a maior parte das lutas que eles travam, independente de ser no Canadá, de ser no Haiti ou de ser no Brasil, né, e de como também esses movimentos se transnacionalizam, né, como a luta pela emancipação desses povos toma dimensões transnacionais,
mas é muito interessante entender como eles são criados lá atrás, e a fala do Kevin foi muito perfeita em mostrar esse paradoxo que a gente... É muito, muito interessante, estou muito empolgada. É um paradoxo que me deixa todo mundo meio pensativo, né? Porque enquanto lá no Canadá, que é um país desenvolvido e que, como o Carlos falou, mascara muito bem as suas questões domésticas, está travando uma luta, né, contra a escravidão moderna, né? Aqui no Brasil, a luta ainda é por uma emancipação de uma escravidão velada, né, na verdade, e que tem herança colonial. Então, a gente conseguiu enxergar muito bem na fala de vocês dois, não só as contradições do próprio cristianismo, mas também a herança e a atualidade, né, sobre o que sobre o que foi construído e quais são as lutas que ainda hoje estão sendo travadas. Eu achei muito perfeito, eu estou empolgada, eu não quero mais falar tanto para não ocupar mais espaço, mas queria dar os parabéns para vocês e parabéns para o Fábio, que eu não sei se foi proposital, mas foi muito bem articulada essa duplinha aí. Parabéns, gente, muito obrigada. Legal, Ana Lisa. Se os meninos quiserem comentar, fique à vontade. Senão eu posso abrir de novo a rodada aqui. Alguém mais quer fazer algum comentário? Fiquem à vontade, gente. Não? Então, bem, eu tenho uma pergunta, uma para cada um. Vou começar para o Carlinhos, sobre o risco de ser polemiquinho. Eu quero fazer uma pergunta. Eu te disse que o primeiro caso que tua fala me lembrou foi um caso, e óbvio que o meu paralelo vai sempre ser o Brasil, né? Meu ponto de partida vai ser o Brasil, assim como o teu ponto de partida é o Canadá, que é o teu local de fala agora, geograficamente falando. E o primeiro caso que me lembrou foi o caso de uma moça que foi estuprada e que sofreu um processo de exposição aqui. Alguém me lembra o nome da menina, por favor? Se vocês... Não me lembro o nome da menina, não. Faz melhor, não me lembro o nome dela. Porque é ruim a gente ficar repetindo o nome dela. Enfim, teve o caso dessa moça que foi estuprada por um rapaz rico e, enfim, o julgamento parecia que era dela e não dele. Isso me lembrou muito o que você falou da Corte do Canadá. E um outro caso que me lembrou a tua fala foi um caso que aconteceu aqui, eu acho que uns 4 meses atrás. Essa coisa da pandemia, a gente se perde no tempo, né, no tempo e espaço. Mas houve uma menina que era repetidamente violentada por um parente, padrasto, eu acho, e ela engravidou, e ela foi fazer um aborto aqui num hospital em Pernambuco, e o hospital foi cercado por militantes, pessoas, integrantes de um grupo cristão, que foram lá para atacar a criança, é uma criança, e o médico que foi fazer o aborto, amparado por lei, toda a questão do estupro. Então, esse foi um dos dias mais tristes dos últimos anos para mim, no Brasil, né? Como brasileiro, como alguém que estuda religião. Foi um dia, para mim, do fim dos tempos. Ver que as pessoas se reuniram no meio de uma doença terrível, se mobilizaram para atacar o aborto e não o fato criminoso. Então, quando você está falando de tráfico humano e uma atividade que envolve constantemente o pessoal, eu tenho certeza que uma coisa que deve aparecer com frequência são mulheres e meninas grávidas. Imagino que isso deve ser comum, a tal da gravidez. E nada, já que esses peritos aí, os cafetões, entendem essas meninas como mercadorias. Não é interessante que elas estejam grávidas. Isso significa que elas devem sofrer processos de aborto com muita frequência. Clínicas clandestinas, enfim, eu não sei como é bem a questão do aborto no Canadá. Mas sendo as organizações que você estuda cristãs, e apesar do Papa Francisco, se é que ainda está vivo hoje, dia 11 de novembro, a gente não sabe se já deram fim no Papa Francisco, se isso vai ser
vai demorar mais algum tempo. E apesar dessa pegada progressista, a ideia no cristianismo ainda é de rejeitar o aborto. Então, como é que vocês enfrentam, as organizações enfrentam, não enfrentam de enfrentamento, mas como vocês abordam esse tema, se relacionam com essas meninas, com essas mulheres que passaram ou que estão procurando fazer o aborto, se é que você tem conhecimento desses casos? Desculpa, estava desligado. Então, primeiramente, obrigado pela pergunta. Sobre esse caso, é muito específico. Na organização que eu trabalho e ajudo, nunca tivemos, por incrível que pareça, nunca tivemos um caso assim, mas eu acho que não mudaria muito o tratamento. Lá nas organizações de aqui que eu conheço, não importa a religião, o que acredita ou não, o que a mulher fez, foi coagida a fazer, o tratamento ele vai ser ele é profissional. Então, tem a base cristã, se a pessoa quiser também. Então, é a escolha da pessoa se quiser ir para um pastor, um aconselhamento para um capelão, ou para um padre, ou para outro sacerdote. Então, essa questão da instituição falar se deve fazer aborto ou não é a critério dessa organização apontar isso. Então, não entro muito nesse termo. Muito legal. E na verdade é muito difícil saber, mas na maioria das vezes, como o aborto aqui ele é feito no Canadá, então muitas vezes o próprio cafetão já leva diretamente a vítima para o aborto, ou nos piores casos tem clandestino e eles arrancam de vez. Então não tem chance de engravidar, que é muito triste. Os traumas que isso leva para a vida. As meninas, né? As mulheres. Uhum. É brutal. Ainda esperamos aqui no Brasil caminhar numa direção mais ou menos. Eu acho que tem que pensar mais a relação da religião também, a relação da ética, né? Todo cristão ele vai ser pró-vida, mas também tem que se analisar todo um contexto do que está acontecendo com aquela, principalmente com a menina, a idade dela, o que a lei fala do país. Então, se a lei do país fala se foi por um caso de assédio, alguma coisa que tem o direito. Então, eu acho que errado é divulgar a pessoa que divulgou, errados foram as pessoas que foram lá protestar também, que o direito cabe à família, acho que foi a avó, não sei quem foi, da pessoa decidir, não a outras pessoas decidirem pelaquela família que estava passando por aquele momento tão conturbado. Então, aqui também vai o direito da individualidade da pessoa escolher, mas é livre se ela quiser ter assistência na corte, se ela quiser ter aconselhamento com psicólogos, com psiquiatras, se quiser também fazer parte dos outros programas, não importa a religião ou no que acreditam quem fez. Que bom. Te confesso que não era nem a resposta que eu esperava. Fico feliz de ouvir que essa é a forma que se conduz no Canadá. Kevin, alguém mais? Se alguém mais quiser fazer uma pergunta, eu guardo a minha do Kevin para daqui a pouco. Tudo bem, eu não quero. Então, Kevin, estão tímidos. Uma das coisas que eu achei forte na tua pesquisa, como você abordou Haiti, é que a religião tradicional de matriz africana no Haiti é o voodoo. E isso foi fetichizado, né, no mercado. O voodoo virou tema de filme, de desenho animado, enfim, foi mercantilizado, né? O que eu acho mais genial do capitalismo, o capitalismo é uma máquina perfeita, funciona de maneira muito azeitadinha. Obrigado, Rafa. Já vou te colocar na fila aqui. E o capitalismo ele é tão perfeito, e por perfeito ele é terrível, né? Que ele oprimiu, as instituições liberais oprimiram essas manifestações de tradição africana o máximo que conseguiram,
e pegaram o que sobrou, o que foi exprimido, e vende isso da forma que a gente se acostumou a ver o voodoo, né, que é o bonequinho do voodoo com as agulhinhas e tal. Só que você sabe que você descobriu que não é bem assim, né? Você teve uma leitura mais clara do que do que são essas religiões no Haiti, né? Então, se você puder falar um pouquinho para esclarecer as pessoas o que é de fato isso, não o voodoo real, mas essas manifestações de verdade para longe dos filmes, tanto nos Estados Unidos, ali no sul, especialmente Nova Orleans, para onde foram os haitianos, né? E no Haiti, se puder falar um pouquinho, era legal. Bom, quando eu estava pesquisando, né, isso foi uma questão que eu fui indo atrás um pouco, né, para entender como é que a religião ela funcionava. E aí, pelo que eu me recordo, tem toda uma construção, né, das divindades, das entidades, que são os chamados de loas, que é como se fossem os espíritos, né? Então, tem 3 variações, deixa eu pegar aqui para dizer mais certinho para vocês. Eu estou com o meu TCC aqui aberto. Não estou achando agora. Mas, enfim, aqui. São os Loas Congo, os Loas Peto e os Loas Rara, que eram esse panteão de espíritos, de divindades que eram cultuados, né? Então, cada um era originário de uma região, que quando passava nesse processo ritualístico, né? Porque, assim, pelo que eu compreendi do voodoo, ele tem tradições um pouco semelhantes como era, por exemplo, no candomblé, né? De você ter o processo da incorporação no meio do ritual, das danças e tudo mais. E os rituais eram guiados, né, pela figura do Ogã e da Mambo, que era como se fosse os pais de santos, né? E era mais esse culto ao Loa, porque tinha, sim, um deus, né, que, pela minha análise, se for comparativa com as religiões que eu conheço daqui, seria meio que Olorum, como esse deus maior, e os Loas seriam meio que essas entidades que iriam estar trabalhando mais perto, né, do povo. Então, é que eles recorriam em momentos de necessidade, de dificuldade, de saúde, enfim, para quem esses rituais eram dirigidos. Então, é meio que as entidades que eram cultuadas por eles. Então, assim, e é até interessante essa pergunta de Fábio, porque a primeira contato que eu tive de conhecer ou de ouvir falar sobre o voodoo foi através dessa imagem construída pela mídia, né? Então, a gente cresce vendo lá os bonequinhos, né? Sempre com a intenção de fazer mal a alguém. Então, já pressupõe de que aquilo ali é algo maléfico e que vai ser para ferrar com a vida de uma pessoa. Mas por que não? Seria sei lá, um bonequinho ritual que teria algo para fazer o bem, né? Então, assim, isso foi algo que foi levado muito a sério pela indústria, né? Pela cinematográfica, a gente vê muitos filmes e séries trazendo isso, mas que pelo que eu cheguei a ter contato, né, na pesquisa, foi mais nesse sentido na questão ritualística, né, das entidades com que eles trabalhavam. E aí alguns, por exemplo, na hora de se apresentar, vinha com um pouco mais irritado, né, e com raiva, que era como se fosse aqueles espíritos das pessoas que passaram pelo processo da escravidão, né, da escravização, e guardavam ali esses ressentimentos. Outros já chegavam um pouco mais serenos, enfim, ia muito da ritualística. Rafa, vamos fechar com a tua pergunta, então. Você pode fazer o teu comentário. Certo, obrigada. Boa noite, gente. Não vou mostrar minha cara porque eu tô parecendo um zumbi de tanta olheira, mas enfim. É sobre a pesquisa de Kevin. Eu vou falar porque eu sou envolvida nessa religião. E aí eu achei bastante interessante quando você falou sobre o branqueamento das religiões de matriz africana. E isso é bastante interessante para a gente observar. Agora, me surgiu um questionamento do seguinte: essa branqueação da religião, ela aconteceu exatamente, por exemplo, a Umbanda é 100% brasileira, tanto que ela tem algumas entidades que não existem no candomblé, certo? Tem aquelas entidades que são os indígenas, tem o preto velho e etc. E o candomblé não, ele é super clássico, ele é muito firme naquilo que ele prega, é muito rígido em relação ao que você falou, a terra, a tradição, a cultura, tudo isso, que é muito bonito. E que existe esse problema que
a Umbanda, que tem várias vertentes dentro da Umbanda, não vamos entrar nisso daí, ela se tornou mais popular no âmbito brasileiro, e o candomblé, ele ainda tem muito misticismo em cima dele, principalmente quando a gente vê algumas fotos de pessoas vestidas como as entidades durante as reuniões. E tu falou que houve essa branqueação da Umbanda, e aí eu queria saber de tu como foi em relação ao candomblé, já que a Umbanda ela se abriu para o espiritismo kardecista, que realmente se abriu, existe o estudo do espiritismo kardecista dentro da Umbanda, procurou ir se enviesando dentro do cristianismo também, e já o candomblé não, ele procura se afastar, e tem até uma certa rixa entre o pessoal de candomblé e da Umbanda. Aí eu queria entender mais sobre a questão do candomblé em relação ao que tu falou em questão do branqueamento. Obrigada. Rafa, quanto tempo, né, menina? Então, vamos lá. No candomblé é bem interessante porque eles vão estar sempre muito apegados a essa da tradição, né, de justamente conservar essa tradição. E aí, até na pesquisa eu fui vendo que até mesmo lá atrás, quando em algum momento precisou fazer ou passar por um sincretismo, depois, quando foi nessa compreensão, já foi uma linha que foi totalmente retirada, né? Então, não se fala em sincretismo mais em candomblé, ao menos do que eu tive contato, né? E aí sempre teve esse movimento de buscar a tradição, de buscar as raízes. Por isso que também se diz que o movimento que ocorreu no candomblé foi justamente da africanização, né? De voltar para essa África, de fazer esses mesmos caminhos que os ancestrais fizeram, para ter essa reconexão, de conhecer, de estudar o idioma, para que isso se conservasse, né? De que ficasse cada vez mais próximo do que se trouxeram. E é até interessante, porque nas pesquisas sempre vão trazer uma certa pureza, né, para o candomblé. Tem até um livro, que é de Stefania Capone, eu tenho ele aqui, que é A Busca da África no Candomblé. E, assim, essa parte é bem interessante, porque se vai buscar realmente a tradição. Então, alguns antropólogos que começaram logo no início aqui no Brasil vão classificar os candomblés na Água da Bahia como sendo aqueles de pureza, né? Enquanto os outros que foram surgindo, como o Gegé, como o do candomblé de Caboclo, né? Porque vão surgindo outras denominações. Eles já não enxergam com tanta pureza assim, porque já muda um pouco a tradição. Por exemplo, no candomblé de Caboclo vão ter, sim, as entidades caboclos, assim como a parte dos rituais dos orixás, enfim. E aí, né, tem toda essa definição. Por isso que uma das preocupações também, quando houve todo esse processo de patrimonialização, né, dos terreiros, de não ficar só no candomblé nagô, né, que era o que se atestava com essa pureza, porque era importante que também houvesse esse reconhecimento e essa patrimonialização de outros candomblés que também são as religiões, só que no caso eles vão passar por algumas mudanças, né, porque até mesmo a tradição, a nação que está associada vem de outra origem, né, no caso do Gegé, que vai ter outra conexão com a tribo lá de trás, enfim. E o Nagô vai ter essa questão da pureza por tentar ao máximo conservar essa tradição, né, de manter aquela coisa bem como era lá atrás. Acho que ficou claro, uma qualquer coisa eu posso falar um pouquinho mais. Tá legal, Rafa. Tudo certo? Ficou respondido? Sim, foi bom. Muito obrigada, Kevin. Nada. Bom, gente, então, antes da gente encerrar, eu queria fazer um comentário, já que essa é a última dessa primeira edição. Espero que possa se repetir, tenho planos, enfim, mas de uma forma que me dê menos trabalho também, que eu paciência, né, com o termo agora. Eu sou apaixonado por arte, né, arte plástica, arte visual, pintura, principalmente, mas escultura também. Existe um livro, um manual que chama A História da Arte, que é do Ernst Gombrich. Esse cara escreveu esse livro, não era um livro acadêmico, mas ele acabou sendo incorporado pela Academia de Arte e História da Arte, porque ele é muito completo. E o Gombrich começa esse livro fazendo uma analogia. Ele diz o seguinte: a gente não gosta
vocês se imaginem aí essa situação de pegar uma foto de alguém que você gosta, sei, a foto da sua mãe, e alguém queimar a foto da sua mãe, da sua esposa, do seu pai, a gente se sente desconfortável com isso. Isso significa que a gente ainda projeta o espírito na figura. Isso é ancestral do ser humano. As nossas primeiras manifestações de arte, que são pictóricas, que são pets nas paredes, o sujeito desenhava um bisão porque ele queria caçar um bisão. O sujeito desenhava, colocava a mão porque ele queria dominar aquele território. E a gente olha para isso como um traço de irracionalidade, de um período antigo e não civilizado da nossa história humana. A religião ela sofre desse problema, de ser entendida como um traço de irracionalidade. Algumas religiões mais do que as outras. Quando a gente pensa no voodoo e a gente pensa no bonequinho de voodoo e nas agulhas, a gente pensa que isso é algo que veio das cavernas, como as pinturas rupestres. Quando a gente pensa em alguém calculando seus atos políticos a partir de um palestino que morreu mais de 2.000 anos atrás, a gente pensa nisso como algo irracional. Mais menos irracional do que as culturas africanas, claro, por causa da construção ocidental. O que a gente tem de mais rico é essa relação humana, então o que a gente tem de mais rico é a interação e o que ela gera. O nosso ponto aqui da religião, então quem não teve essa oportunidade ainda, os que moram em João Pessoa, já passaram por João Pessoa, ou alguns outros templos, tem alguns parecidos em outras cidades, mas eu vou usar o exemplo de João Pessoa, visite o templo de Nossa Senhora da Penha. No templo de Nossa Senhora da Penha, você vai encontrar uma imensidão de cabeças de cera, mãos de cera, pernas de cera, pés de cera, que são ofertados à Santa Nossa Senhora da Penha. Quando a pessoa pede para ter curado um problema na cabeça, ter curado um problema na mão, ter curado um problema no pé, enfim. São ofertas, são oferendas, são resultados de um sincretismo entre uma tradição africana e uma tradição cristã do Brasil. Quando você dedica um pé de cera, você está atribuindo a uma escultura um caráter espiritual. Isso não é diferente do que aqueles primeiros seres humanos faziam quando desenhavam uma mão numa caverna indígena. Isso, ótimo, Mona Lisa. Isso é ancestral, né? É isso que é interessante. Isso é ancestral do ser humano. Nós nos espalhamos e nos dividimos em religiões e nossos elementos ancestrais depois vieram se encontrar e se misturar e resultar nesses vários elementos. E essa é a riqueza do estudo da religião nas relações internacionais, tá? É ver o surgimento de novas instituições, novas formas de tratar instituições antigas, fenômenos antigos, fenômenos que as lentes das relações internacionais foram criadas lá nos Estados Unidos, nunca conseguiram e nem vão conseguir entender, porque a maior parte dessas dinâmicas pertencem aos indivíduos, tá? Pertencem aos humanos, aos estados e não às instituições liberais. Okay. Eu queria agradecer muito ao Kevin, agradecer muito ao Carlinhos, que desde como tempo lá do Canadá, deve estar um frio do cão lá. Aqui eu sei que está frio, tá, Kevin? Então não vou dizer que está frio. Agradecer muito a vocês que participaram, que ouviram a gente, pessoas muito queridas, né? Pessoas todas que eu gosto muito. E a quem está nos vendo depois no YouTube, bom, eu convido que assista aos outros vídeos do debate, todos estão aqui no canal do YouTube, no site do CEPRI, e os interessados na pesquisa de religião já colaborar com a gente, participar das pesquisas, tá? Sempre ajudar na solidificação desse campo
ainda tão emergente nas relações internacionais. Ok? Então, muito obrigado. Boa noite a todos. Bom fim de semana que se aproxima. Né? A pandemia é isso aí. Sempre. A gente sempre está perto do fim de semana. Tá? Então, um abraço a todos. Obrigado de novo. Até mais. Até breve. Tchau, tchau.